Deus, muito obrigado por cada pessoa que está aqui. Abençoe esse culto. Abençoe a Bianca para que ela abençoe as crianças. Abençoe para que esse culto seja para honrar e glorificar o teu nome. Abençoe os missionários. Abençoe as pessoas enfermas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe o Tarsis, Deus abençoe cada irmão que coopera para que as nossas crianças aprendam mais do Senhor. Irmãos, nós temos estudado uma série cujo título geral é Jesus é Tudo, um estudo expositivo da bela Epístola aos Hebreus. Hoje nós estudaremos a primeira parte do tema, a maior reforma. Esse estudo não cabe em um culto apenas, irmãos. O capítulo 9, depois que eu estudei, foi dividido por mim em duas partes. O mesmo tema para hoje e a próxima quinta-feira, a maior reforma. Então hoje começaremos capítulo 9, versos 1 a 10. Na próxima semana prosseguiremos neste capítulo 9, no verso 11. Você que está em casa, abra sua Bíblia também e leia conosco, ou clique aí no seu aplicativo em Hebreus, do capítulo 9, vamos ler. Hebreus capítulo 9, verso 1, a palavra de Deus assim nos diz: Ora, também a primeira aliança, me parece, irmãos, que nós fizemos aqui no programa a opção pela Almeida Corrigida Fiel. Será que é possível? Não, não é? Nós estamos num período de adaptação do nosso programa, precisamos formatar o computador do nosso multimídia, e esse trabalho foi concluído hoje. Então, irmãos, eu farei assim, eu lerei pela versão que está sendo apresentada, que é excelente, Almeida Corrigida Fiel, e os irmãos então me acompanharão nessa leitura. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados, por ignorância do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção, ou até o tempo oportuno de reforma. Na minha versão, que é aquela que a nossa igreja utiliza, nós temos utilizado na Bíblia do Centenário, Almeida Revista e Atualizada, esse último versículo diz: até o tempo oportuno de reforma. Por isso o tema, a maior reforma. O
capítulo 9 apresenta um contraste minucioso entre o culto da primeira aliança estabelecida no Monte Sinai, por meio de Moisés, para o povo de Israel, e a nova aliança estabelecida por Cristo no Monte do Calvário, para todos os que nele creem. É um contraste entre o tabernáculo, entre a cabana, a grande tenda em que Deus era adorado, enquanto o povo de Deus estava transitando no deserto até a terra prometida, e o santuário da nova aliança, que é a vida na presença de Cristo, já neste mundo, estendendo-se por toda a eternidade. Aqui, meus irmãos, esse contraste nos mostra porque Deus, em sua revelação progressiva da vontade dele aos homens, entregou aos homens primeiramente um modelo de culto que foi minuciosamente detalhado para Moisés, cada parte do tabernáculo, a altura, as divisões, o tipo de madeira que deveria ser utilizada, o tipo de metal para cada utensílio, tudo foi estabelecido pelo Senhor. Porque o Senhor primeiramente deu a Israel, o povo saído do Egito, que agora saíra para prestar culto a Deus, porque Deus deu esse lugar chamado tabernáculo provisório, até que o Senhor reformou este culto, ou seja, permitiu que os seus servos conhecessem um modelo muito melhor de relacionamento com Ele, um novo pacto, uma nova aliança por meio de Cristo. O capítulo 9, irmãos, apresenta nesses primeiros 10 versículos o que acontecia no santuário, naquele local de culto que era provisório, era armado pelos levitas e desarmado. Nenhuma outra tribo tinha esse papel, apenas a tribo de Levi, a tribo sacerdotal. E inclusive, irmãos, é bom corrigirmos essa ideia equivocada de que os músicos são levitas. Eles são também levitas, mas dizer que os músicos da igreja são os levitas é um erro absurdo. Levitas, irmãos, cortavam madeiras e davam manutenção no templo, no tabernáculo. Levitas limpavam, sacrificavam animais, aspergiam sangue, recebiam pessoas. Meus irmãos, hoje nós podemos dizer que quem colocou o arranjo que está aqui na base desse púlpito é um levita, cuidou das coisas do local de culto da igreja. Muito embora este prédio não deva ser comparado ao tabernáculo, graças a Deus por isso. Nós temos Cristo habitando em nós. Não devemos dizer que este lugar é um santuário. Quando eu era criança, na primeira igreja batista de Feira de Santana, na Bahia, chamavam o auditório em que a igreja se reunia de santuário. É possível que aqui também, no passado, chamavam de santuário. Chamavam, Roberto, esse local de santuário? Alda, chamavam? Miqueias não lembra disso, né? Em Feira de Santana chamavam. Irmãos, muitas igrejas dizem, olha, reverência ao entrar no santuário. Eu até entendo que muitos irmãos com isso querem dizer, é o local de culto da igreja, é um lugar consagrado para o culto a Deus, é um lugar especial sim, mas chamar de santuário, do ponto de vista doutrinário, é um erro, irmãos. Este lugar para o crente é tão santo quanto o quarto em que o crente, com a porta trancada, busca a Deus em oração. Meus irmãos, eu não gosto nem de chamar de templo. Eu entendo quando os irmãos chamam de templo, mas, irmãos, é correto dizer que isso aqui é um auditório, isso é um salão de cultos. Esse é um edifício que a igreja consagrou para o culto a Deus, mas ela pode a qualquer tempo vender, como já foi feito aqui nesse local, derrubar o anterior para ampliar o número de lugares e construir um maior, que é o caso desse em que nós estamos. Irmãos, eu não falo que esse lugar em que eu estou aqui é o altar. Não, eu chamo isso aqui de plataforma. Altar é lugar de oferecer sacrifícios. Eu sou o altar. A minha vida, o meu corpo, inclusive, são sacrifícios vivos que devem agradar a Deus em todo tempo. Eu entendo quando os irmãos falam, mas evitem, irmãos.
Isso aqui é um auditório, é um salão de cultos, não é um santuário. E onde eu estou aqui não é um altar. Isso aqui é uma plataforma que é elevada por uma razão muito clara, para que os irmãos que estão sentados possam nos ver muito melhor. Porque de repente alguém pode pensar assim: lá é mais alto porque é o grupo que está mais perto de Deus. Não, não. A única razão é arquitetônica. Nós estamos aqui mais elevados, como o coro fica um pouco mais elevado, não é porque o coro é mais crente do que o pregador, não. É porque os irmãos precisam enxergar melhor. No caso da nossa igreja, que tem uma galeria tão grande, quem está na galeria, na verdade, então estaria no altar, né? Porque está no lugar mais alto. Mas, irmãos, a palavra de Deus mostra-nos por quê. Foi necessário, na velha aliança, em que o Senhor estava apontando para Jesus Cristo Salvador, oferecer ao povo um culto que preparou o povo para entender o que é a santidade de Deus, o que é a pecaminosidade do homem, e por que é necessário que o homem se apresente diante de Deus em atitude de humildade, arrependimento e contrição. Mas então, meus irmãos, uma vez vencido esse tempo, Deus apresenta uma reforma, Deus apresenta uma melhoria, um progresso no culto a Ele, quando diz: agora vocês entenderam o que precisavam entender? Venham à melhor parte agora, cultuar a Deus em espírito e em verdade, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Aquelas religiões que não conhecem a Jesus Cristo como Salvador, continuam na velha aliança. Várias religiões pelo mundo têm um lugar sagrado, uma cidade santa, um altar extraordinário. Nós, crentes em Jesus, não temos isso. Meus irmãos, não digam que a Jerusalém terrestre, onde está uma série de evidências arqueológicas da história de Israel, da vida de Cristo, da sua obra, é para nós um chão sagrado. Não, é para nós um chão sagrado, onde nós, os crentes em Jesus, estamos, porque nós hoje somos o santuário do Senhor. A palavra de Deus diz isso, nós somos o templo do Senhor. Irmãos, não creiam nessa ideia equivocada de que um crente de verdade precisa ir a Jerusalém, batizar-se nas águas do Rio Jordão. Meus irmãos, nós veremos pela palavra de Deus que o simbolismo não é maior do que a experiência com Cristo. Se eu um dia fui batizado biblicamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não importa se num tanque, numa lagoa, num rio, numa praia, eu não preciso ir ao Rio Jordão em Israel para ser batizado novamente. Não percebem, irmãos, muitas pessoas não percebem que estão regredindo. Ao invés de gozarem daquela liberdade que o Senhor preparou para os filhos de Deus, estão buscando como faziam os crentes a quem a carta aos Hebreus se dirige, aquelas velhas e fracas e rudimentares ideias da velha aliança. Meus irmãos, há muitos crentes hoje procurando isso, um lugar sagrado, um homem sagrado, uma cidade sagrada, e deixando de valorizar a sagrada presença de Cristo por meio do Espírito Santo em sua vida. É por essa razão que na presença de um pastor, um irmão é incapaz de dizer uma palavra impura, mas em casa ele diz, porque não tem consciência de que o Espírito Santo habita nele. Ainda tem a mentalidade das religiões sacramentais, sacerdotais, apegadas a relíquias, a coisas. Não entenderam, meus irmãos, que Deus tem para nós algo muito melhor, segundo a palavra de Deus, adorá-lo em espírito e em verdade, porque esses adoradores o Senhor procura. Foi necessário reformar sim o culto, porque aquele santuário que o Senhor ofereceu a Moisés como modelo, e Moisés construiu para Israel, era temporal. Vejam no versículo 1,
quando em Hebreus 9:1 é dito que a primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário era terrestre. Tudo que é terrestre um dia passará. Jesus diz: céus e terra passarão. Irmãos, o santuário, o tabernáculo que foi utilizado pelo povo de Deus no deserto, por ser terrestre, era temporal. E por que era temporal? Porque foi feito por homens. Meus irmãos, com materiais terrenos, esses homens precisavam de vez em quando dar manutenção no terreno. Quando a tribo de Levi era comunicada de que o povo se deslocaria de um lugar para outro, era preciso desmontar tudo com todo cuidado. E algumas daquelas lonas tinham que ser substituídas, algumas das estacas tinham que ser melhoradas, alguns cravos tinham que ser trocados. Pertencia a Israel. Israel teve um hiato grande em sua história, porque no ano 70 depois de Cristo foi destruído como nação. Portanto, irmãos, se aquele tabernáculo da velha aliança era terreno, ele era temporal, era necessário esperar algo melhor. E você não encontra afirmações acerca dessa expectativa apenas no Novo Testamento. Você encontra também no Antigo Testamento. Queira, por favor, ler a palavra de Deus em Isaías 57, verso 15. Depois nós compararemos esse texto com Atos capítulo 7, versos 47 a 50. Veja o que diz Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto e o sublime, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. Nós estamos falando do nosso Deus, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Veja o que o nosso Deus diz: num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O Senhor diz: eu habito no alto, na eternidade, mas também naquele que contrito e arrependido, vivificado em espírito, me busca. Veja o que diz Atos capítulo 7, versos 47 a 50. Atos 7, verso 47. Falando então, não do tabernáculo, mas daquele templo que sucedeu o tabernáculo, a palavra de Deus diz assim: e Salomão lhe edificou casa. Os irmãos sabem que Davi pediu a Deus a oportunidade de edificar o templo, que foi edificado em Jerusalém. O Muro das Lamentações, que está na cidade antiga de Jerusalém, hoje em Israel, provavelmente são os muros de uma parte do templo, a parte do átrio que veremos daqui a pouco, que delimitava o espaço correspondente ao templo. Então Deus permitiu que Salomão construísse esse templo, cujas ruínas estão em Jerusalém. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Irmãos, vejam aqui o que a palavra de Deus no Novo Testamento está nos dizendo. O Deus eterno não habita, não está preso, não mora em templos feitos por mãos de homens. Quem está dizendo isso aqui? Os irmãos podem olhar para a palavra de Deus e perceber que aqui nós estamos falando de Estevão, um crente do Novo Testamento. E o que ele faz? Ele cita o profeta. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Irmãos, o santuário, com o seu simbolismo, ou com os seus simbolismos, era limitado. Voltando a Hebreus capítulo 9, no verso 2 em diante, há uma descrição: o tabernáculo com suas partes e os seus utensílios. E depois de falar tudo acerca do santuário, a palavra de Deus, mais à frente, diz assim no verso 8, Hebreus 9, 8: querendo com isto dar a entender o Espírito Santo
que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Tudo que formou o tabernáculo parte da primeira aliança, a aliança do Sinai por meio de Moisés, era o prenúncio daquilo que viria e viria de melhor. Viria um novo e vivo caminho, depois que esse culto no tabernáculo ou no templo chegasse ao fim. Eu quero pedir aos irmãos que agora projetem a primeira imagem do santuário ou do tabernáculo. Os irmãos podem ver nessa imagem uma ilustração, e essa ilustração é feita com base na descrição que temos nos livros de Êxodo e Levítico. O povo de Israel no deserto, e essas tendas em volta são as tendas daqueles que, assim como o tabernáculo, estavam vivendo de modo nômade. Eles não moravam nesse lugar, eles estavam a caminho. Eles desmontavam as tendas, caminhavam e montavam em outros lugares. Aliás, na festa dos tabernáculos, as tendas eram trazidas o mais próximo possível da área do tabernáculo. Os irmãos podem ver que, primeiramente, aquilo que é chamado de átrio ou de pátio é cercado, são lonas e madeira, e há um primeiro grande portão. É um portão também com tecido, uma espécie de primeiro véu. E depois de entrar nesse grande espaço, há um local de sacrifícios, um altar, em que sacrifícios eram feitos continuamente diante de Deus, para que o povo fosse pelo Senhor perdoado de seus pecados. E há também uma pia de bronze, em que os sacerdotes lavavam as mãos e os pés, se purificavam para passar pelo segundo véu, pela segunda porta que está ali na frente do local, que contempla duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Então, meus irmãos, aí está a primeira ilustração. A segunda ilustração, que os irmãos verão agora, é um recorte do tabernáculo dentro do pátio. Então os irmãos podem ver nessas primeiras colunas a entrada do lugar chamado santo. Aí os irmãos vão encontrar alguns utensílios. Vão encontrar um candelabro. Não havia janelas no tabernáculo, portanto era necessário iluminar. Esse candelabro, vamos chamar de candelabro na ausência de uma outra palavra, iluminava este lugar. Nós encontramos na palavra de Deus o seguinte simbolismo. A palavra de Deus inclusive diz que o Senhor Jesus Cristo passeia no meio das suas igrejas, que são como tochas desse candelabro. A igreja que prega Jesus Cristo à luz do mundo, que com a mensagem de Cristo ilumina o mundo em trevas. Nós podemos dizer que tudo que está aí, meus irmãos, tudo o que é apresentado nesse primeiro tabernáculo aponta para Cristo. Voltando para a entrada do tabernáculo, irmãos, como eu disse, havia um lugar de sacrifícios. Jesus se fez sacrifício por nós. Depois há um lugar de purificação. Do ponto de vista simbólico, nós podemos dizer que em Cristo é o que nós temos feito. Jesus nos justificou ao sacrificar-se puro e imaculado como Cordeiro de Deus por nós. Mas nós, os crentes justificados por Cristo, ainda pecamos. Então precisamos constantemente nos purificar. E como nos purificamos? Nos apresentando diante do Senhor. Voltando para a área chamada de lugar santo, a próxima imagem. Então, meus irmãos, Jesus, que é a luz do mundo, continua a nos iluminar. No centro, os irmãos podem ver que existe aí mais um utensílio, e essa é a mesa em que os pães da proposição são colocados. 12 pães, lembrando das 12 tribos de Israel. O Senhor sustenta essas tribos.
Todo sábado os sacerdotes trocavam os pães, comiam os pães que eram retirados e colocavam novos pães. Nós lembramos que Jesus Cristo, o pão da vida, é quem sustenta o seu povo. Mais à frente existe um outro utensílio, que é o local em que o incenso era 2 vezes ao dia, pelo menos, colocado diante de Deus. Esse incenso, meus irmãos, era colocado sobre uma bandeja que estava sobre essa mesa, sobre esse utensílio, e a bandeja era levada para dentro do local santíssimo, o santo dos santos. Os irmãos podem ver que existe agora uma última cortina, ela está ali aberta, e lá dentro está a Arca da Aliança. Jesus Cristo, meus irmãos, nos apresenta em sua palavra que as orações dos crentes são como incenso, trazem um aroma agradável a Deus. Então, aqueles que, sustentados por Jesus Cristo, o pão da vida, iluminados por Ele, que é a luz do mundo, agora podem, pela oração, se achegar a Deus e serem aceitos por Deus, tal como o sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo, na Arca da Aliança, e aspergia sangue de animal sacrificado ao Senhor, quando aceito por Deus, via um sinal resplandecente, que a palavra de Deus apresenta pela palavra Shekinah, a glória de Deus. Meus irmãos, nesse lugar santo, esse primeiro grande lugar em que estão o candelabro, a mesa da proposição dos pães, o incensário, aí estavam os sacerdotes. Somente o sumo sacerdote, que chegava diante de Deus com uma espécie de boina, escrito santidade ao Senhor, e com uma roupa especial, com 12 pedras, indicando que ele ali estava entrando em nome das 12 tribos de Israel. Somente ele entrava e aspergia o sangue, pedindo a Deus que tivesse misericórdia dele e depois do povo. Quando Deus se agradava do sacrifício do povo, então a glória de Deus enchia esse lugar, a ponto de a palavra de Deus dizer, em alguns momentos, como aconteceu, por exemplo, com Moisés, que aqueles que estavam diante de Deus saíam e eram vistos pelo povo com o rosto resplandecente. Hoje, nós os crentes em Cristo Jesus, quando nos apresentamos diante do Pai, na presença dEle, e esse é o lugar santíssimo, é diante de Deus, nós dizemos: ó Deus, aceita-nos, porque pelo sangue de Jesus Cristo fomos lavados e tornados aceitos diante do Senhor. Irmãos, não era uma construção suntuosa, a ponto de Davi dizer: Senhor, eu habito num palácio e a casa de Deus é tão simples. A ideia do Senhor, meus irmãos, era de fato mostrar ao povo de Deus que esse tabernáculo era provisório, que ele era parte de um plano que chegaria àquilo que é mais excelente, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. A próxima imagem, por favor. Os irmãos então veem aqui um resumo. Se os irmãos olharem, a partir do altar do holocausto, um pouco antes do altar do holocausto, está a entrada para o pátio, para o átrio exterior. Como eu disse, como eu já expliquei, primeiro o altar, em que sacrifícios eram oferecidos a Deus constantemente. Depois a bacia de bronze, para os sacerdotes purificarem mãos e pés, pés que adentrariam o lugar santo, e no caso do sumo sacerdote, o lugar santíssimo, e mãos que manuseariam os utensílios do culto ao Senhor. Segundo portão, ou segundo véu, entra-se no lugar santo, onde estão a mesa dos pães, o candelabro que o ilumina, o altar do incenso. A bandeja do incenso era levada para o Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança. Sempre que dizemos que é preciso entrar além do véu, no Santo dos Santos, é uma referência ao culto. Na Arca da Aliança, aqui mesmo o autor aos Hebreus nos lembra, estavam numa urna de ouro o maná do deserto, o alimento que o Senhor mandou para o seu povo, para sustentá-lo no deserto, o bordão de Arão que floresceu, mostrando a grandeza de Deus, e também as 2 tábuas de pedra da aliança, dos 10 mandamentos. Ali dentro estavam
esses grandes símbolos da manifestação de Deus a Israel e do cuidado de Deus com o seu povo. Irmãos, esse simbolismo tinha grande valor, mas a palavra de Deus diz que ele era limitado, porque ele era capaz de impressionar os olhos de quem adorava, mas não era capaz de transformar em definitivo o coração. Como lemos já nessa noite, eu já mencionei, nem sempre quem estava diante do tabernáculo estava adorando a Deus em espírito e em verdade. Estava diante de uma construção que impressionava para um povo que estava no deserto. Estava diante de símbolos preciosos, mas Israel, mesmo tendo o acesso a este culto lindo, com símbolos preciosos, tantas vezes se prostituiu com deuses das nações vizinhas, tantas vezes negou ao Senhor, tantas vezes abandonou, quebrou a aliança feita com Deus no Sinai. O que o Senhor diz em sua palavra, portanto, é que esse santuário era para um momento, inclusive para que o povo de Israel desejasse de fato conhecer uma luz que não precisasse ser constantemente alvo de manutenção, como eram as lâmpadas do incensário do candelabro, alimentadas com óleo. Que o povo de Deus pudesse um dia conhecer um pão que não apodrece, pudesse ter uma forma de oferecer incenso agradável a Deus e de ser aceito no lugar santíssimo, isto é, na presença de Deus, e ver a glória de Deus constantemente. Jesus, meus irmãos, é aquele que se ofereceu a Deus em sacrifício verdadeiro e não simbólico, para que pudéssemos nós, representados por Ele, agora sim, experimentar mudança verdadeira no interior e não apenas no exterior. Vejam aí no capítulo 9 de Hebreus, o que nos dizem os versos 23 a 26. Hebreus 9, a partir do verso 23. Eu estou, irmãos, inaugurando o novo púlpito da igreja e eu ainda estou aprendendo a lidar com ele. Acabou de cair aqui um copo com água. É importante dizer porque senão vira meme depois, né? Então eu já estou admitindo que caiu foi um copo com água, irmãos. Meus irmãos, vejam aí Hebreus 9, 23. De sorte que era bem necessário que as figuras ou os símbolos das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Lembrem do tabernáculo feito por mãos de homens, dos levitas. Figura do verdadeiro, era um símbolo do verdadeiro santuário que em Cristo um dia seríamos nós. Porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio, uma vez por ano. No dia da expiação, o sacerdote com muito temor ia ao lugar santo dos santos, ou ao lugar santíssimo, para oferecer sacrifício por ele e pelo povo. A palavra de Deus diz: Jesus não precisa repetir o sacrifício dele. O sacrifício dele, por ser perfeito, puro e aceito pelo Pai, é válido eternamente. No santuário com sangue alheio, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Não mais um sacerdote humano, num tabernáculo terreno, mas Deus que se fez homem, se oferecendo, e Deus Pai aprovando e dizendo: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Um sacrifício agradável e suave ao Pai, por meio do qual, segundo a palavra de Deus, todos os que creem são santificados. Segundo a palavra de Deus, todos os que creem são redimidos. O serviço sacerdotal no santuário era imperfeito, irmãos. Por quê? Porque
por melhores que fossem aqueles que trabalhavam, e por mais bem intencionados que fossem, eles eram homens imperfeitos, eles pecavam, eles falhavam, eles se equivocavam. Vejam em Hebreus, no capítulo 9, quando a palavra do Senhor diz, no verso 7, Hebreus 9, 7, que primeiro o sumo sacerdote oferecia sacrifício por si, e só depois pelos pecados de ignorância do povo. Ele também, o sumo sacerdote, o líder do culto em Israel, até por ignorância pecava. Então, meus irmãos, o serviço desses sacerdotes era imperfeito, porque eles eram homens imperfeitos, e era um serviço anual. É claro que o calendário de Israel contemplava 7 festas, mas falando desse dia solene, o dia da expiação, era um dia no ano. Como ser sustentado por um dia, por um evento ao longo de todo um ano? Nós, os crentes, quando temos dificuldade de estar com a igreja em outro dia além do domingo, já achamos que de um domingo para o outro a distância é grande, e como faz falta. E olha, irmãos, que nós temos o Espírito Santo. Imaginem o povo de Deus no Antigo Testamento. O Espírito Santo não habitava aquelas pessoas. O Espírito Santo no Antigo Testamento habitava, segundo a vontade de Deus, pessoas para cumprirem propósitos específicos. Deus dava o seu Espírito, depois retirava. Imaginem, irmãos, depender do evento de uma vez por ano. Vejam Hebreus 10, versos 19 a 22. Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, no Santo dos Santos. Irmãos, quem teria ousadia, além do sumo sacerdote, que cheio de temor, todo preparado, entrava uma vez por ano lá? Aqui o autor aos Hebreus diz: vocês querem voltar a isso? Se agora vocês têm Cristo, por meio dele, pelo sangue que foi aceito pelo Pai, que purifica vocês, vocês podem entrar no Santo dos Santos, isto é, na presença gloriosa de Deus, porque Jesus é Deus. Tenham essa ousadia, irmãos. Verso 20: pelo novo e vivo caminho, há uma nova aliança, há um caminho melhor que ele, Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com alma ou com água limpa. Meus irmãos, o irmão Warren Wiersbe compara a antiga aliança com a nova aliança da seguinte forma: na antiga aliança havia sacrifícios repetidos, porque eles eram ineficazes. Na nova aliança, por meio de Jesus, um único sacrifício é suficiente. Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, se ofereceu por nós uma vez. Na antiga aliança, o sangue de outros animais eram oferecidos constantemente em favor dos homens. Na nova aliança, o próprio sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, foi oferecido por nós. Na antiga aliança, pecados eram cobertos. Quando a arca da aliança recebia o sangue de animais e Deus aceitava o sacrifício, o que estava sendo dito era: os pecados confessados aqui agora são cobertos por esse sangue. Na nova aliança, pecados são aniquilados. O Senhor diz que não se lembrará mais dos nossos pecados. Diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar, não voltar a nos cobrar e nos purificar, nos livrar de toda injustiça. Na antiga aliança, somente Israel tinha acesso aos sacrifícios. Na nova aliança, todos os pecadores arrependidos têm acesso ao perdão do Senhor. Na velha aliança, somente o sumo sacerdote poderia entrar e logo depois deixava o lugar santíssimo. Na nova aliança, Cristo
depois de ter realizado o seu sacrifício, ressuscitado e retornado aos céus, voltou para o céu, onde permanece intercedendo por nós eternamente. Na antiga aliança, o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos, passava pelo lugar santo, pelo pátio e abençoava o povo. Na nova aliança, a palavra de Deus diz que Cristo voltará do céu para buscar seu povo e dar ao seu povo a bênção eterna da vida na Nova Jerusalém. Meus irmãos, como é importante nós nos lembrarmos daquilo que em Cristo hoje somos. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que quando Jesus foi crucificado e tudo foi consumado, o plano de salvação consumado, que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Ora, vocês viram a altura do tabernáculo, pois o templo que estava em Jerusalém era mais alto do que o tabernáculo, o templo construído por Herodes. Havia um elevado véu. Se o homem tivesse rasgado, ele teria sido rasgado de baixo até o alto. A palavra de Deus está dizendo que Deus rasgou o véu que separava os crentes da presença santíssima do Senhor, e disse: agora, pelo sangue de Jesus, sacrifício que eu aceitei, todos os crentes podem viver na minha presença. E agora, não mais você precisa ir a um lugar onde Deus mora, porque agora você que creu e recebeu o Espírito Santo no ato da conversão, pode saber que Deus mora em você. Há muitas implicações para isso, irmãos. Como alguém que hoje tem convicção de que é santuário de Deus, e o apóstolo Paulo pergunta: vocês profanarão o santuário de Deus? O corpo de vocês é santo. Vocês não sabem que são templo do Espírito de Deus? Como alguém que é santuário de Deus viverá proferindo palavras impuras, maquinando na sua mente ideias impuras, com o seu corpo praticando a impureza? Irmãos, nós somos o lugar santíssimo, porque o lugar santíssimo era um simbolismo da presença gloriosa de Deus. Se Deus habita o crente é santuário do Senhor e é morada de Deus em espírito. Portanto, meu irmão, muito cuidado com o que você faz com o seu corpo, muito cuidado com o que você produz na sua mente, muito cuidado com o que você diz, muito cuidado com a sua vida, porque o lugar em que você está é o lugar santíssimo, é o lugar em que Deus habita. Ah, meus irmãos, essa verdade maravilhosa precisa ter implicações sérias em nossa vida. Quando nós entramos aqui neste auditório, neste salão de cultos, neste edifício que pertence à primeira igreja batista, nós temos muitos cuidados. Nós até falamos um pouco mais baixo, nós contemos as crianças, nós escolhemos as palavras, nós procuramos ficar atentos, nós escolhemos as melhores roupas para frequentar este lugar. Irmãos, muito maior cuidado devemos ter ao considerar que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita hoje nesse templo espiritual que somos nós. Você tem pensado que Deus precisa se manifestar gloriosamente em sua vida? A glória de Deus precisa ser vista na sua vida pela aprovação de Deus ao seu viver? As suas ações, as suas atitudes, as suas palavras, as suas escolhas, os lugares em que você anda, aquilo que você faz, as escolhas da sua vida. A velha aliança, irmãos, graças a Deus, mostrou-se ineficaz, e Deus, atendendo ao apelo do seu povo, cumpriu aquilo que Ele mesmo já havia estabelecido, reformou o culto, dando-nos Jesus Cristo. Fechando o texto de hoje, Hebreus 9:9 diz que isto é uma parábola, é uma alegoria para a época presente. Meus irmãos, o final do versículo 9 diz que tudo aquilo era ineficaz para aperfeiçoar aquele que faz o serviço, ou aquele que presta o culto a Deus. Versículo 10 é muito sério aquilo que é dito aqui.
consistindo somente naquilo que é da carne, comidas, bebidas e várias abluções e justificações da carne, que existiram até chegar o tempo da reforma, o tempo da correção. Nós cristãos evangélicos normalmente falamos da reforma como uma referência ao movimento chamado de reforma evangélica ou reforma protestante do século XVI. Pois bem, meus irmãos, existe uma outra reforma mais importante do que essa e que foi pregada na reforma protestante. Jesus Cristo, o centro da vida daquele que crê em Deus. Não mais lugares, não mais altares, não mais utensílios, não mais ritos, não mais coisas feitas pelas mãos dos homens, mas agora Cristo, que deve ser crido, amado, obedecido, temido, cultuado, valorizado, reverenciado em todo o tempo, porque Ele nos habita. Olhe para Mateus capítulo 27, versos 50 e 51, um texto que eu já mencionei aqui hoje à noite e com o qual eu encerro. Mateus 27, versos 50 e 51. Diz-nos assim a palavra de Deus: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Lá na cruz, quando Jesus disse: está consumado o plano de salvação, do alto Deus Pai confirmou, rasgando o véu que poderia impedir você que não é judeu, por exemplo, que não é da tribo de Levi, que não é homem, que poderia impedir você de chegar à presença santíssima de Deus. Deus em Jesus disse: vem agora viver comigo em comunhão eterna. Que Deus nos ajude a valorizar a maior de todas as reformas, a reforma do culto, do relacionamento, da vida e da comunhão com Deus. Deus, pois, nos abençoe. Nós vamos cantar o hino Nome Precioso. Vamos cantar em pé, irmãos? Hino 62 do cantor cristão.